Foi meio acidentado nessas últimas aulas, uma aula sim, outra aula não, outra aula sim, outra aula não. E nós chegamos à nossa conclusão do curso. É difícil fazer uma conclusão, porque muito facilmente a gente cai numa atitude exortativa assim, e não conclui exatamente o que a gente deve concluir. Vamos primeiro dar uma olhada no caminho que nós fizemos nesse semestre. Nós tivemos primeiro uma introdução geral, na qual a gente pôs as objeções a essa consideração, a Divina Comédia, e o sentido e o valor de empreender uma viagem como essa pela Divina Comédia. Depois nós entramos na vida do Dante e aí também entramos em algumas objeções ao seu pensamento. Na aula seguinte nós tivemos uma doutrina, uma análise sobre a doutrina sobre os novíssimos. De fato, durante toda a conferência a gente retornava essas ideias sobre comparar a obra literária com a doutrina, com a verdade, sim, e comparando a figura literária com a realidade. Depois entramos na estrutura e geografia da Divina Comédia, especialmente do inferno, e finalmente entramos no inferno. Quando a gente olhou no começo desse curso a divisão, parecia que nós íamos ter tempo suficiente de analisar detenidamente cada canto. Pois é, nós vimos que isso exigiria muitíssimo mais tempo, realmente não foi possível. Mas nós conseguimos passar por todos os círculos do inferno, olhar sem deixar de ver nenhuma parte, sem deixar de olhar nenhum dos círculos. Nós passamos pelos primeiros círculos, do 2 ao 5, que são os passionais. Olhamos os movimentos passionais da alma. Depois entramos na cidade de Dieter e estudamos os hereges e principalmente tivemos um vislumbre sobre a noção de heresia, que é um ponto muito central, um aspecto não à toa o Dante põe na porta do coração do inferno, né? E entramos finalmente nos 3 giros do 7º círculo, depois o 8º círculo, Malebolge, e nós vimos como o Malebolge é as 10 valas são a antissociedade. São os princípios, esse mundo levado, essa sociedade moderna, levada até a sua última conclusão, que é o inferno. A ideia central desse círculo. Qual era a ideia central do círculo do Malebolge? A fraude. E nós podemos dizer que este mundo moderno, assim como ele está armado, é uma fraude. Que nos engana a maioria das pessoas, porque é um engodo que arrasta e ata. E as pessoas não sabem como sair dessa fraude. Passamos pelas 10 valas e finalmente entramos no coração do inferno, no
revelado o coração do inferno, o lago Cotito, onde reside o próprio Lúcifer. Qual era a ideia central desse último lago? A traição. A fria traição. Não uma traição passional. Não uma traição incendida. Não. Fria. Pacificamente decidida. Esse é o coração de qualquer pecado. É uma traição. Depois que nós demos uma volta, antes de sair do inferno, nós fizemos uma consideração, essa foi a 13ª aula, sobre os demônios reais e os demônios de Dante, que acho que é algo interessante, porque a natureza angélica dos demônios fica muito em segundo plano na Divina Comédia. A única que aparece é a de Lúcifer, de modo mais claro. Então nós tentamos comparar as figuras demoníacas do Dante com a doutrina sobre os demônios e depois olhar a fina simbologia que o Dante usou em Lúcifer. Finalmente saímos a ver estrelas e respiramos, depois de ter atravessado o inferno inteiro. Há um alívio enorme quando a gente sai. É uma puxa vida. E entramos nesse agridoce do purgatório. É como uma luz, eu dizia, o purgatório. O inferno é a escuridão. Já o purgatório são as cores do céu poente. Assim, o sol poente é doce e triste e doloroso e esperançoso e feliz ao mesmo tempo. É muito impressionante. No purgatório nós só passamos brevissimamente e depois o céu é a claridade já. Há uma luz verde dourada no fim do purgatório, que é o paraíso. Você sai, deixa de ser a luz do twilight, do pôr do sol, para ser uma luz de um amanhecer belíssimo e finalmente a entrada no céu. E hoje nos corresponde dar uma conclusão a essa viagem inteira. Primeiro, nós tínhamos visto as objeções contra o Dante, contra a sua obra. Uma vez que eu comentava sobre que eu estava estudando a Divina Comédia, alguém me disse: padre, mas é um autor gnóstico, de pensamento completamente anticatólico. Isso é falso. Falso completamente, sem apelação. É verdade que ele usa um simbolismo complexo, e principalmente no céu, é simbólico o tempo todo. No purgatório ele tem vários simbolismos complexos. Na porta da entrada do purgatório, que você vê, parece um relato maçônico. Sim, mas é preciso ver o que ele está querendo dizer. Ele sai das metáforas do inferno, do estilo de metáfora do inferno, e passa a usar outro tipo de simbolismo. O que importa é entender a intenção do autor. O que ele está querendo dizer? Sim, eu posso deformar
qualquer figura, né? Hoje o New Age, Greenpeace, olha São Francisco como pacifista. Não tem absolutamente nada de pacifista São Francisco. É falso. Agora, há alguns passos, alguns erros de doutrina no Dante, que ele apresenta como doutrina católica, mas aí a culpa não é dele, a culpa é do que ele aprendeu. Ele foi aprender nas universidades franciscanas e dominicanas, depois da morte da Beatriz, e ele aprende o nominalismo ali, nas universidades católicas. Ele aprende a doutrina de Sigério de Brabante ali. Então eu não posso acusar o Dante, eu tenho que acusar todo o fim da Idade Média. Eu tenho que acusar... E, além disso, são coisas que não são da essência da obra. Elas aparecem, né? O intelecto único, depois o erro sobre a natureza dos anjos. Sim, mas é tão secundário, tão menor, que fica como algo como um adornozinho na obra. Algo mais essencial é a tentação liberal dele. Aí sim, a gente pode dizer que várias vezes ele propõe a relação entre a Igreja e o Estado, entre o temporal e o espiritual, uma visão liberal, na qual ele quer uma religião desencarnada, tão virtuosa, tão virtuosa, tão virtuosa, que não é mais humana, que não é mais a religião do Verbo encarnado, não é uma religião própria. Ele, sim, aqui sim há um passo perigoso quando ele acusa Constantino de ter errado e de ter causado a desgraça da igreja, de condenar o poder temporal dos papas, sim, mas se bem que é algo mais central, é algo muito explícito e muito claro, e fácil de discernir, e fácil de discutir. Se eu pudesse ir conversar com Dante, eu diria: olha, você podia ter colocado um pouco mais, ir lá visitá-lo e dizer, sim, podia discutir. Agora, outra acusação é de que ele é a essência do Renascimento, o espírito humanista anticatólico. Aí não. Ele é liberal e ele está nesse movimento de caída. Mas a Divina Comédia, esta obra, é um esforço de salvar o mundo liberal que está caindo. Ele quer dar uma injeção de catolicismo, uma injeção de Idade Média. Ora, a Divina Comédia é o esforço medieval dele. Ela é muito mais medieval do que todas as outras obras da mesma época. E ela traduz o espírito medieval enormemente. Não fosse as teses liberais, seria uma obra que definiria a Idade Média. Ela é, tirando o aspecto liberal, podemos dizer, a essência da Idade Média. Se a gente der mais um passo nessas considerações, saindo das objeções, deixando já os que querem sempre criticar, e entrando já nos que deram um passo em direção da Divina Comédia, uma primeira observação é o valor da obra em si.
Nós vivemos num tempo de uma mediocridade tão generalizada que a própria leitura é uma viagem épica. Entrar numa leitura, as pessoas hoje leem mangá, não leem mais nada, não sabem ler, A gente diz assim, achando que é metafórico, não sabem ler. Contei já isso muitas vezes, mas um rapaz que estava fazendo curso de medicina lá no Chile, era curso de fisioterapia, mas era, puxa vida, na principal universidade chilena. Ele escrevia com tantos erros de ortografia, e eu pedia para ele ler alguma coisa, ele não sabia ler, ele gaguejava para ler, e eu perguntava: o que você leu? Explica o que você leu. Ele não conseguia entender o que ele tinha lido. Um rapaz já na universidade. Eu falei: olha, meu amigo, assim não pode ser não. Você vai refazer a sua gramática, você não pode continuar. E lhe obrigo a entrar no curso de latim, lá no Chile. Ele falou: tá bem, estou disposto, mas não tem onde. Eu falei: eu lhe dou aula. E durante um mês nós tivemos aula, todos os dias, intensivo. Refizemos a gramática dele. Ele terminou deslumbrado com o espanhol, entrou no latim, aprovou o curso de latim com excelência, depois entrou para o seminário. Hoje é padre. Mas o que eu quero dizer é que é um rapaz muito capaz, muito inteligente, conseguiu recuperar um desastre de uma formação, ou seja, não era uma incapacidade dele, era uma destruição ele fez a escola, entrou, fez o curso, a prova para entrar na universidade, passou, e na universidade ele estava avançando, passava na universidade e não sabia nem ler nem escrever. Esse é o fim do mundo. É comum. Exatamente. E esse é o drama. É comum. Vocês já viram as pérolas do Enem? A gente morre de rir, mas é para chorar. São os que estão entrando na universidade, vão ser advogado. O sujeito que reprovou na prova da OAB por erros de português. Aí ele fez um juízo contra a OAB, dizendo que ele não fez curso de literatura, nem de português, ele fez curso de direito, que ele não precisava saber escrever. E aí disseram: não, você vai ser um advogado. Não, mas isso tudo está no processo, são a argumentação da defesa dele. Hoje em dia a gente tem o Word, e o Word corrige os erros de português, que ele não precisava saber. O computador corrige. Pois é. Numa mediocridade tão universal, que a gente tenha valor de empreender uma viagem como essa, sobre uma obra tão alta e de um valor literário tão extraordinário, é algo que em si já vale a pena. Em si. Se não tivesse nenhuma outra interesse, só o fato de a gente ler algo tão grandioso e tão bem escrito e tão profundo, já em si teria valido a pena. E aqui a gente pode dar um passo. É um dos antídotos contra a mediocridade do mundo que a gente vive, são os clássicos. A gente não pode ler qualquer coisa, não pode perder o tempo lendo bobagem. Não leiam mangá. Além do que, só um parêntese, mangá não tem lógica. Vocês já leram a história de mangá? Você já deve ter lido. Não tem lógica.
Uma vez eu... Hã? Não sei o que é mangá. Mangá são essas revistinhas japonesas, gibi japonês, de sei lá o que é. Mas eu tentei ler, me fizeram assistir um filme, mangá, porque era o Castelo Voador, sei lá como é que chama, não lembro mais direito. House Moving Castle. House Moving Castle. Esse, exatamente. Não tinha nenhuma lógica. Eu não sabia quem era o vilão, quem era o mocinho, o que ele estava fazendo, por que eles estavam lutando. Eu fazia pausa e dizia, mas eu estou prestando atenção. Não tem lógica. Agora, tem uma lógica afetiva. Você começa a sentir uma certa angústia desse lado, um certo desejo, você precisa. Aí acontece alguma coisa que você não entendeu o que aconteceu, porque os personagens mudaram de posição, mas agora você tem como dar liberdade a esse afeto, para essa direção. É uma coisa profundamente deformante. Profundamente deformante. Faz muito mal. Mas eu falava do valor literário da obra e desse conselho que eu dou de ler os clássicos. Vocês já leram Shakespeare? Tem que ler Shakespeare. Tem que ler Shakespeare. Não pode passar a vida sem ler Shakespeare. Mas há um perigo nesse meu conselho muito grande, que é se acostumar aos clássicos e ter uma aproximação a essas grandes obras com uma atitude esteticista. O que isso significa? Eu dou um passo atrás, eu me sento na plateia e eu admiro uma obra grandiosa, no qual o que me interessa é perceber o gostinho admirável deste modo como que se escreve. Olha que coisa interessante. Sim, mas o que ele está dizendo, está certo ou está errado? Por favor, olhemos bem o esteticismo snob, que a gente termina entrando num relativismo tremendo. Não nos interessa mais o que está sendo tratado. Às vezes um drama grande, às vezes algo extraordinário, não passo atrás. Isso é um perigo muito grande. Muito facilmente a gente cai nessa atitude, um relativismo. E em filosofia, o curso de filosofia, não se faz mais filosofia, nem sequer filosofia moderna, nem sequer filosofia, se faz história da filosofia. O que é isso? Eu não penso a coisa, eu vou estudar o que foi pensado. Fulano de tal pensou tal coisa. Que interessante. Admiremos, o que ele olhou. Mas aí você pergunta, sim, mas o que ele olhou foi interessante? Não pergunte isso. Olhe com que sagacidade ele olha tal coisa e expressa de modo... Sim, mas ele está dizendo uma barbaridade. Não importa. Não, como que não importa? Espera aí. E é aqui a terceira conclusão que eu chego. Nos clássicos, nesse esforço necessário para vencer o mundo igualitário no que a gente vive, Deus nos livre da igualdade. Não tem nada mais desastroso do que a igualdade. É injusto tratar duas coisas iguais de modo diferente. Certamente é injusto. Mas é injusto também tratar igual duas coisas diferentes. Se eu trato uma mãe de família
Do mesmo modo que um ladrão sem vergonha, ambos merecem o meu respeito? Ah, não. Eu posso ter pena do ladrão, eu posso querer ajudar o ladrão, mas eu não posso dizer que ele tem o mesmo mérito, que ele está na mesma altura de uma admirável mãe de família, de uma mulher que educou e formou seus filhos, que a grande obra dela foi iluminar as almas dos seus filhos. Ah, não, peraí, é injusto. Vocês viram a Arca Russa? O fim da Arca Russa, o drama, quando eles saem, os nobres todos do palácio, é das cenas mais tristes que eu vi na minha vida. Quando sai do palácio, aquela música do Glinka, tão melancólica, não é, tão doída. A câmera chega numa janela e olha para fora. O que tem fora em São Petersburgo? Aí aparece um mar fantasmagórico, uniforme, tudo igual. Acabou, não tem mais vida. Ele diz, a vida russa ficou escondida aqui dentro do museu. Essa é a vida russa. Lá fora é uma igualdade morta. Eu dizia que esse esforço dos clássicos é um dos remédios para enfrentar essa destruição na qual nós estamos. Nós somos filhos desse século, deste mundo moderno. Nós temos a alma marcada e ferida por esse mundo. É preciso esforço, mas é preciso contemplar as verdades consideradas. É preciso dar um passo objetivo. É preciso que os clássicos sejam uma ocasião de um verdadeiro ato meu. Eu preciso pensar e eu preciso descobrir o que o Dante está me apresentando. Quando ele me apresenta um hipócrita, eu preciso olhar o drama da hipocrisia. O que é isso? Meu Deus do céu, eu preciso olhar essa verdade contemplada de modo objetivo. Os clássicos não são aulas de filosofia, é verdade. Não são, é preciso uma ajuda anterior, simultânea e posterior. É preciso ter, depois da crise do nominalismo, na Europa, na Inglaterra, por exemplo, substituíram o princípio reitor das universidades, deixou de ser a filosofia e passou a ser a literatura. Não pode ser. Há alguma coisa errada aqui. Como princípio reitor de todas as outras ideias, a literatura, a experiência pessoal, não. É preciso considerar, ter as ideias claras e com as ideias claras ir olhar o que está sendo apresentado. Mas as obras clássicas, as obras de grande valor literário, têm uma ajuda muito grande, que não há em outro lugar, que é o que a gente chama em latim splendor veritatis. A beleza tem um efeito de mostrar a verdade com um certo esplendor. É muito diferente um sermão do padre, bravo, na hora da missa, no qual ele fala sobre a hipocrisia. Outra coisa é ver a hipocrisia sobre esse aspecto, com essa descrição tão bela, tão admirável, tão bem escrito, que você entra naquela... Você começa a olhar e diz, meu Deus, nunca tinha reparado. Puxa vida, isso vem de modo muito direto na alma. A beleza tem um efeito de dispor a alma. Há uma disposição
da matéria, de quem lê, pela beleza. Muitas vezes uma verdade nos é desapercebida e diante de uma simples poesia a gente diz: eu já sabia, mas agora eu entendi. Pois é. O esplendor faz com que a gente sinta o gosto daquilo que a gente está admirado. O Chesterton que dizia que a obra dele é toda ela de... como é que chama essa figura? Quando ele põe uma coisa aparentemente contraditória, minha cabeça está muito ruim. Paradoxal? Isso. Ele é o autor que usou o paradoxo. Mas aí ele se defendeu dizendo: jamais usei nenhuma vez na minha vida um paradoxo. Isso mesmo é um paradoxo. Essa mesma expressão, o que ele dizia foi: o que eu fiz sempre foi pegar uma verdade conhecida e colocá-la de cabeça para baixo. Muitas vezes as pessoas passam na praça e não veem o monumento que está ali, não veem o herói montado a cavalo. Mas quando eles passam e veem o cavalo em cima do herói, aí eles tomam um susto e dizem: o que é isso? E começam a olhar e perceber que eles nunca tinham visto aquela estátua, que eles passavam todos os dias ali na frente. Ele diz: a minha obra quer colocar em evidência, às vezes chocante, as verdades mais óbvias, que são hoje contrariadas, contraditas. Eu sou um autor do óbvio, dizia ele, não do paradoxo. Se defendeu bem, mas de fato, ele gosta do paradoxo enormemente. Outra coisa interessante, até agora nós fomos na direção do conhecimento da verdade, da importância e do valor do conhecimento da verdade. Mas a Divina Comédia, nós podíamos dizer que ela é um speculum vitae, como um espelho das almas, das vidas. Quando você começa a ver a descrição das faltas, é quase como um longo exame de consciência que a gente vai fazendo, passando pelos círculos do inferno. Porque na frente dos outros a gente não faz, né? Mas a gente começa a ler e diz: meu Deus, eu também estou nessa. Como é que é? Aí você vê o horror de uma descrição de algo grotesco e você se vê ali. Isso tem dois aspectos nesse speculum vitae. O primeiro é vencer a nossa má vontade. Nós buscamos a ilusão, nós nos iludimos facilmente. E a Divina Comédia é como um rei Minos que nos envolve e nos aperta com as voltas das nossas misérias. Mas, muitas vezes, nós não vemos, não só porque esquecemos ou nos iludimos, e aqui a gente toma um balde de água fria, mas porque muitas vezes são aspectos escondidos para nós. São coisas que nós não tínhamos prestado atenção, e aqui, que nos pareciam menores, pequenas, e aqui a gente vê
esses atos, essas misérias, essas faltas, levadas até a sua última consequência, que é o inferno. O inferno é, de certo modo, uma manifestação muito clara de... A pessoa faz um ato de orgulho escondido, ele só, ninguém vê, um ato de vaidade próprio, escondido diante do espelho dele, ninguém está vendo, ninguém sabe, eu só sei, nunca falei nada com ninguém, e no entanto, e muitas vezes eu não percebo que eu estou movido pelo orgulho, pela vaidade, mas se eu consigo ver isso na sua manifestação mais grotesca, até o último ato, que é a pena correspondente a essa falta, eu começo a descobrir o que eu não tinha visto. Então, são duas coisas muito diferentes. Primeiro é o meu esforço de fechar os olhos, de não ver. Mas só isso não basta. A Divina Comédia avança sobre toda a estrutura da alma humana, faz um repasso de todas as potências da alma, e nós vemos coisas que nunca tínhamos pensado, que são graves, deformações humanas que nós nunca tínhamos reparado. É não pequeno o valor dessa... Um dos senhores, depois de uma aula, acho que foi uma aerologia que eu tive, um dos senhores, terminando a aula, tinha ficado impressionado com alguma coisa e disse: ai, mas eu não quero ir para o inferno. Duas coisas aqui. Primeiro, a contemplação de algo verdadeiro, e depois a contemplação de si mesmo. As duas coisas são a intenção da obra. Finalmente, a minha última conclusão, meu último passo, que nós falamos já um pouco, ao contemplar a verdade, esse esforço contra a mediocridade exige o uso da inteligência, o uso verdadeiro da inteligência. Nós vivemos num mundo que substituiu a inteligência, o uso da inteligência, o conhecimento, por uma prótese mental. Parece que é a ideologia. O conhecimento, o que é? A inteligência se abre e alcança a essência das coisas e descobre o que a coisa é. Eu chego à essência das coisas, à verdade, ao conhecimento disto ou daquilo. Há então um respeito muito grande pelo que as coisas são, pela realidade fora de mim. Há uma atitude de humildade muito grande ao abrir os olhos e antes de afirmar ou dizer, eu tenho que perguntar às coisas o que elas são. É uma atitude, essa é o verdadeiro uso da inteligência. A prótese mental moderna é o que a gente chama da ideologia, que é criar um sistema na minha fantasia e olhar as coisas através da minha estrutura. Não é engraçado porque a gente fala aqui que a gente já sabe, a gente chega na universidade, já sabe o aluno de que curso que ele é, pelo modo de falar, pelas ideias que ele diz, porque ele entra numa estrutura. Não, você é de história, né? Você está levantando a esquerda assim, violento, assim, é de história, curso de história, claro. Sério. Você está todo mole assim. Você estuda no Cal, né? Nem bem que não tem, que eu já sei.
já algo pronto e sumamente orgulhoso. A acusação que nos fazem, que a prótese mental nos faz, é: vocês se acham donos da verdade. É exatamente o contrário, exatamente. Há uma humildade muito grande, vocês são orgulhosos, vocês acham que são donos da verdade. Não, nós somos servos da verdade. Nós somos humildes servos da verdade, humildes discípulos da verdade. Há uma atitude muito humilde de inclinar-se diante da realidade das coisas. O outro puxa uma espada, esta é a minha opinião. Pouco lhe interessa se responde ou não responde à realidade. Quando você entra nessa discussão e quer chegar a uma alguém lhe faz alguma lhe afirma algo e você entra numa discussão, é engraçado porque a pessoa do outro lado quer simplesmente dizer: não, mas você tem que respeitar a minha opinião. Puxa vida, eu lhe respeito, mas a sua opinião eu só vou respeitar se for verdadeira. Vamos ver se é verdadeiro ou não. Vamos ir ao objeto concreto e se o que eu estou dizendo está errado, você me corrige e eu dou um passo atrás e mudo o que eu estou pensando. Mas não, as discussões hoje são só para poder encaixar dois semideuses. Dois semideuses que não estão numa área assim, então discutem um pouquinho, aí encaixou. Ah, ótimo. Esse é o respeito pela opinião alheia. Essa é a prótese mental. E eles olham o esforço de busca pela realidade como outra ideologia. Uma ideologia a mais. Eles não são capazes de sair da estrutura ideológica. É outra opinião, é outra escola. Você de que escola que é? Você segue a Hegel, segue a Kant ou segue Aristóteles? Como se fossem, sim, qual é a sua estrutura? Aristóteles, diante de uma discussão, disseram para ele: não, mas Platão disse outra coisa. Eu lamento, eu sou muito amigo de Platão, mas eu sou mais amigo da verdade do que de Platão. Ah, exatamente, espera aí. Aqui, durante o nosso curso, nós avançamos sobre a Divina Comédia, fazendo pausas para nos perguntar a cada passo sobre o que nós estávamos olhando. Foi necessário, muitas vezes, perguntar o óbvio. E, muitas vezes, nós tomamos o susto de ver que nós falamos o que não entendemos. E nós nos servimos de ideias vazias. É próprio da ideologia também armar frases de grande força que não dizem nada. Elas são profundamente fortes e chocantes e você fica emocionado com a frase, mas ela não quer dizer absolutamente nada. Ela quer dizer o que você quiser. Ela encaixa na sua... por exemplo, quando se fala da luta pela democracia, sem entrar na discussão objetiva, o que é a democracia, se vale a pena ou não vale a pena. Mas a gente tem os partidos desde extrema esquerda até os partidos nazistas dizendo que são democráticos. Então, desculpe, o que é que vocês estão... Mas se você pergunta o que é a democracia e por que ela é tão divina assim, que não se pode sequer... Você diz: olha, eu não sei se eu estou de acordo com a democracia. Como? Você é o bicho-papão. Não se permite sequer pensar. Bom, se for algo assim tão admiravelmente divino, eu submeto, desculpe, mas a nova Inquisição vem nos ameaçar com fogo na praça pública se eu não seguir,
Coca-Cola é isso aí. É isso aí o quê? Ah, Coca-Cola é isso aí. Puxa vida. E todo mundo fica, oh, venha para o Marlboro Country. O mundo de Marlboro. O mundo de Marlboro. Puxa vida, o que é isso? E você vê aquela propagandinha, o sujeito andando a cavalo. Uau! E você diz, isso é o mundo de Marlboro. São frases, expressões, palavras, liberdade. O que as pessoas entendem por liberdade? É uma palavra tão ampla e tão vazia, e cada qual usa ao seu gosto. E se você tenta uma definição, vamos pensar, imediatamente cortam. Não, você pensa demais com a cabeça. Não, você tem que seguir mais o coração. Não, peraí. Eu não nego, eu não estou propondo um homem robô, um homem... Mas é preciso pensar e os afetos seguem. Eu só vou saber se é um afeto reto ou desordenado se eu pensar antes. Se eu souber, se eu tiver a régua com a qual eu posso medir. Ao contrário, eu meço a inteligência com os afetos. Esse é o grande esforço, é o grande processo de destruição moderna que começou com o nominalismo, e nós somos o subproduto de subproduto dessa anticivilização. E aqui tem algo muito impressionante, porque um homem sem fé pode se converter. Um homem sem fé, um homem imoral, um homem que chegou aos crimes mais grotescos, pode se converter. Um insensato não. Um insensato é incapaz de verdadeira vida espiritual, verdadeira vida interior. É aqui onde eu acho que o esforço dos clássicos deve ir, né? A gente vê na porta do inferno quarto check. Per me se va nella città dolente. E continua a porta dizendo lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole di colore oscuro, essas palavras vi num tom escuro, escritas sobre o alto de uma porta, donde eu, mestre, o seu sentido é duro. E ele a mim, como mestre que conforta, livra-te desse medo circunspecto, aqui toda tibieza seja morta, ogni viltà, convém que qui sia morta. Que chegando ora estamos ao conspecto das tristes gentes, e aqui eu não estou falando do inferno, eu estou falando do nosso mundo contemporâneo, das quais eu já te disse que tem perdido o bem do intelecto. Esse é o nosso mundo moderno, e esse é o nosso esforço, né? Acho que essa é a grande conclusão. A grande conclusão. É preciso pensar. E se a gente chegar a pensar, há uma esperança. Se a gente segue a prótese, né, numa conversa, acho que eu lhes contei com um rapaz estudante de música, em que eu falo, era meio aventurada a minha teoria, e eu cheguei assim, de filosofia, eu dei um passo já assim muito avançado e não expliquei o caminho que eu fiz para chegar nessa conclusão. Ele me olhou e me disse, não entendi o que o senhor está dizendo, mas eu discordo. Raios!
eu não entendi o que o senhor disse, mas eu discordo. Meu Deus do céu! Em primeiro lugar, eu preciso exercer a minha divina potestade de discordar. Uma vez afirmada, eu digo que a minha estrutura mental está diferente da do senhor. Respeite a minha opinião, a minha... Nessa hora, diante disso, eu renuncio à conversa. Não há esperança. Lasciate ogni speranza. Não tem como. O que a gente precisa fazer, o que eu faço normalmente quando me encontro com as pessoas assim, é dar às vezes um tratamento de choque, assim, medieval. Se a pessoa reagir, bom, então talvez, vamos tentar. Se não reagir, que bom, sua opinião, que bom, olha, eu fico muito contente. Meus parabéns. Nossa, que opiniões fortes, né? Ótimo, que bom. Bom, deixamos aqui. Na aula que vem, que já não é mais do nosso curso, eu confesso que me dá um pouquinho de pena de terminar essa viagem. Os outros cursos me davam um alívio, porque consegui terminar, que bom. Por mais que eu goste dos cursos todos, às vezes é um esforço muito grande, chegar nas férias é um alívio. Mas é que, confesso que me dá um pouquinho de pena. Eu tinha vontade de fazer como o Tolkien fez, fazer agora o caminho de volta. Né? Ele foi até lá, there and back again. Muito bem, não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida. É difícil, numa aula como essa, em que não há nenhum objeto, é só conter a ideia mais abstratas, mas alguma objeção, alguma... Não? Nosso curso está bem famoso. Eu fui lá para São Paulo. As pessoas já... Eu confesso que eu até me senti um pouco mal, porque teve uma pessoa que veio falar e começou a falar de coisas pessoais minhas. Eu não conhecia o sujeito. E começou assim, me invadiu e começou a falar de coisas. Claro, foi um exemplo que eu tinha dado no curso e tinha falado. A pessoa assistiu um curso longo e depois se achou parte, membro dos alunos e veio falar comigo como se fosse, né, colegas de infância. Eu confesso que me deu um pouquinho de susto. Bom, na aula que vem, nós começamos com o horário de sempre, nós vamos ter a exposição, se o Rafael e eu conseguirmos chegar até lá, sobre o Dickens. A minha tese é meio aventurada. Eu quero comparar o Dickens com a Divina Comédia. Os senhores vão ver o que sai desse atrevimento. E no fim do curso da aula, damos o anúncio do curso do ano que vem, que eu acho que eu já sei. Tá aí, alguma pergunta? Não? Daniel? Vocês têm... As perguntas são institucionais, vocês têm que... Na aula que vem não tem pergunta. E nós começamos em março, né, do ano que vem.